Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal de Inovação e especificamente nesse vídeo nós estaremos falando sobre setores. É o último componente da estrutura do módulo de administração, o qual nós estaremos vendo nesse exato momento. Bem, como a maioria das telas do Portal de Inovação, existem componentes que vocês podem identificar de forma mais comum, dentre eles o nosso botão de ajuda, onde vocês podem identificar todas as funcionalidades do software para aquela tela especificamente as quais vocês estão e entender como utilizá-las da melhor forma possível. Os outros componentes são a nossa estrutura de filtro, onde nós identificamos que é possível filtrar os setores por nome e status, podendo cadastrar um novo setor através desse botão, assim como podemos também identificar os componentes de tabulação dos dados registrados no sistema, o nome do setor, o seu respectivo dado de status e as ações que podemos realizar em torno desses setores, e os botões de exportação, podendo gerar tanto o relatório pronto em PDF dos setores cadastrados, como exportar esses setores para o Excel e, naturalmente, a partir do uso dessa outra ferramenta, fazer de fato análise de dados mais aprofundada, conforme vocês desejarem como usuários. Ressaltando, no dashboard há diversos painéis e gráficos que vão ajudar vocês. Alguns deles, caso não existam, a estratégia de exportação é sempre uma boa estratégia. Mas vamos entender para o sistema o que é um setor. A gente entende no sistema Portal de Inovação que o setor ele é essencialmente a estrutura formal a qual uma pessoa pode estar vinculada. Ou seja, a partir do momento que eu acesso o sistema, faço o meu cadastro de usuários, eu posso fazer com que aquele usuário esteja atrelado a um setor específico. Logo, podendo fazer futuros filtros, pesquisas de ideias que possam estar atreladas àquele setor e, consequentemente, também os usuários atrelados. Então, é bem importante fazer o cadastro da estrutura organizacional da empresa no sistema para que vocês possam ter todos os setores aqui dentro. Não somente os setores que tenham pessoas ou que tenham ideias tramitando entre eles, mas até mesmo para que vocês possam balancear a empresa em torno de demanda e oferta de execução e esforço para a inovação. Ter aqui a estrutura organizacional cadastrada é uma estratégia bastante interessante. Quando vocês usam o sistema pela primeira vez, ele já vem com um setor indefinido ou um setor padrão. E esse setor vocês podem utilizar para colocar todas as pessoas ali e não necessariamente fazer uma gestão setorial tão mais elaborada. Mas se vocês cadastrarem os outros setores, vocês realmente poderão ter essa estratégia. E no caso de que vocês queiram, por exemplo, como esse exemplo, cadastrar subsetores, vocês poderão apenas visualmente fazer, por meio de algum tipo de caractere de destaque, uma barra, um traço, demonstrar correlações de hierarquia, como a gente vê aqui, por exemplo, o setor A sendo relacionado com o setor C. Então, dessa forma, utilizando o simples recurso de estrutura visual literária, vocês poderão correlacionar os setores. Eu acabei de clicar no botão de edição do setor exatamente para mostrar para vocês o quão simples é a gestão desse tipo de dado no sistema. Vocês poderão cadastrar esse nome, seguindo a estratégia minimalista, como a gente tem apenas aqui a sigla, ou de fato cadastrando esse setor com o seu nome inteiro. Nesse caso especificamente, fica realmente à disposição e ao interesse dos usuários finais, pois ambos os casos funcionarão bem. Nessa sugestão que foi dada de hierarquia, as siglas funcionarão melhor, pois visualmente serão mais claras de entendimento no software, tá bom? Bem, em relação aos setores, não há muito do que se explicar, o conceito, a palavra, ela já traz em si um entendimento bastante claro, mas dentro do sistema, de forma bem ampliada, é a setorização que vai ajudar muito a organização da empresa no seu fluxo de tramitação de ideias, não somente entre estágios. Afinal, a ideia pode passar de um estágio 1 para o estágio 2, para o estágio N, mas dentre essas tramitações que diríamos ser verticais, também há a possibilidade de haver tramitações horizontais, ou seja, uma ideia que nasça no setor do RH, por exemplo, ela pode ainda dentro do setor do RH ser tramitada para uma análise de diretoria, uma análise de coordenação daquele setor, para aí sim ser encaminhada para um setor finalístico, que seria um setor fabril, por exemplo, para desenvolver um novo produto. Então, é muito importante essa gestão setorial para fazer o que a gente poderia livremente aqui chamar de uma tramitação horizontal. Ainda que seja verticalizada, essa tramitação poderia exatamente representar no sistema o setor de origem daquela ideia, ou seja, vocês poderiam também identificar em que setores há mais ideação dentro do programa daquela empresa,
assim também como a partir daquela ideia sendo originária daquele setor, por onde ela passou e onde ela está especificamente, ou seja, qual é o setor que vai implementar aquela ideia, qual é o setor que eu preciso que analise aquela ideia naquele próximo estágio, e a partir daí uma diretoria ou então analista daquela unidade setorial possa analisar a ideia e aí, consequentemente, fazer ela tramitá-la tanto verticalmente entre estágios, como, nesse caso, livremente, horizontalmente entre setores, tá bom? Então, esse é um conceito geral sobre a estrutura de setores dentro da plataforma Portal de Inovação. Esperamos que vocês tenham entendido de forma bem ampliada, mas fiquem muito, muito livres para transcenderem as explicações que nós apresentamos aqui no sistema, pois é muito comum que os próprios usuários identifiquem possibilidades distintas de utilização dessas estruturas no sistema e realmente criem estratégias de gestão que são muito interessantes para a plataforma como um todo e principalmente para as políticas de inovações que essas empresas pressupõem e propõem a ser aplicada dentro do nosso software, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por ouvir mais esse vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos do Portal de Inovação. Até breve, nos vemos nas próximas gravações dessa plataforma chamada Portal de Inovação.